é dia de Carta Africana. Aliás, é dia que está comemorado soma dia de crianças africano, é memória de crianças sul-africano que estavam a reivindicar um certo direito, que é direito fundamental que está assistido do ser humano, que é direito à educação, sobre a introdução de língua nacionais no currículo escolar na África do Sul, concretamente na Suécia. Portanto, esta data e marca a Organização da Unidade Africana na altura, porque houve massacre, aliás, e massacrado um grosso número de crianças que estavam a reivindicar esse precioso direito. E de lá, no processo de criação de um instrumento para proteger e fim de crianças africanas, a data retira-se uma data importante para celebrar o Dia de Criança Africano na luta para esse direito. Portanto, a Carta Africana surge desde 1990. Desde 1990 para completar a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos de Criança, que é do CDC. O CDC é um documento que foi feito para todos os Estados membros de Organização das Nações Unidas, portanto, e tomar em conta certas realidades mundiais de que o continente africano percebe como e tem elementos que é fundamental, que é de realidade do continente africano, que é tomado em conta com muita relevância. Nesse caso, problemática concernente a casamento infantil. Crianças em conflito com a lei, crianças em conflito armado, crianças trabalhadoras, ou se não me estou a falar de crianças talibã, e outros tipos de tráfico de seres humanos. Esses entre outros elementos que é tomado em conta dentro da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos de Criança, que é o CDC, e que a Carta Africana, logo em 1990, um ano depois da elaboração do CDC, ia fazer a Carta Africana. Portanto, daqui tem sido esse conjunto de elementos que eu acabo de citar agora para poder completar o CDC. E essa Carta Africana é um documento que tem 48 artigos, no qual tem responsabilidade e soma direito de criança. Um dos responsabilidades que está dentro desse documento e de próprios Estados parte, que é o artigo 43 desse documento, que fala de processo de reportar situação de criança à União Africana para o respectivo Estado que ratificar. Quer dizer, para o Estado que ratifica, que cede a Carta Africana, e tem a obrigação, um ano depois que ratificar, de submeter relatório à União Africana, que seja o relatório inicial sobre o estado de implementação daquele documento. E 3 anos depois, e tem para enviar relatório periódico. Quer dizer, a não está ratificando em 2008. Em 2010 se deve enviar um relatório que não explica a situação, relatório inicial. E em 2011 deve enviar um relatório periódico. Relatório periódico com a conta de período de 3 anos que é que o Estado faz sobre a Carta Africana, quer dizer, artigos que estão na Carta Africana que é que o Estado faz para cumprir. Onde é que Guiné-Bissau está nessa situação? Guiné-Bissau está na lista negra de União Africana, porque o Estado que apresenta esse relatório, quer dizer, de 2008 até então, o Estado que apresenta esse relatório, embora tenha um passo importante aqui dá, que cedo elaborar o relatório em 2018 e submetê-lo. Mas, no entanto, eu consegui apresentar o relatório porque a delegação de Guiné-Bissau estava subrepresentada. Quer dizer, eu tenho 11 especialistas de assunto de direito de criança, de Comitê Africano, que devem avaliar um Estado, que especialistas em diferentes domínios. E Guiné-Bissau teve a representação de um alguém. E aquele alguém tem 4 horas de tempo para apresentar o relatório e responder perguntas de especialistas. E o comitê acha como e questões pedagógicas, portanto, que faz sentido para eles, 11 especialistas, sentar durante 4 horas de tempo, não fazer pergunta e resposta para um alguém, e decidir reportar a apresentação do relatório de Guiné-Bissau para outra data. Portanto, Guiné-Bissau que apresenta esse relatório enquanto Estado, mas a nossa sociedade civil, que liderado para a COREDIC, de acordo com o procedimento de Carta Africana, ao que o Estado faz esse relatório, a sociedade civil está convidada para preparar um relatório. E a sociedade civil convidada para preparar aquele relatório e apresentá-lo em novembro de 2019, novembro não, mas sim em março de 2019, na Addis Abeba. Portanto, a sociedade civil guineense está em dia com a União Africana, porque conseguiu fazer um relatório e apresentá-lo.
E você está na espera para o Estado de Guiné-Bissau apresentar relatório. E falando sobre a implementação da Carta Africana na Guiné-Bissau, essa é a explicação que tem a ver com o Estado de Guiné-Bissau e a União Africana. Estado de implementação da Carta Africana e constatado na relatório da sociedade civil de Cumã, apresentação e suma implementação da Carta Africana e uma questão mero formal. Quer dizer, a Guiné-Bissau ratifica a Carta Africana e engavetá-la. E cumprir com formalidades para o processo de ratificação, mas implementação e considerado ainda, segundo o nosso relatório que nós temos, uma simples formalidade. Quer dizer, que tem nenhuma ação prática para implementar a própria Carta Africana no país. Senão, se não estava a ouvir certos artigos, o tem 44% de crianças na idade de escola que têm acesso à escola. O tem acima de 50% de partos que está fazendo na casa. O tem 43% de crianças entre 10 a 15 anos que seria vítima de MGF. E casamento infantil e continua a ser uma prática normal, um costume. Portanto, esse conjunto de elementos combina a Carta Africana, respeitando a realidade do continente africano, que chama a atenção aos Estados africanos de criar mecanismos administrativos, políticos e orçamentais para poder fazer face a esse conjunto de elementos. Portanto, o Estado de Guiné-Bissau que conseguiu responder a essa obrigação até então, a não considera e falta de engajamento e vontade política de parte de no governo, sobretudo de diferentes governos que vêm até ali. E outro elemento importante que não me destacar ali é de própria sensibilidade de atores políticos na resolução e na priorização de assunto concernente à criança. Sobretudo na definição de Orçamento Geral do Estado. Também outro elemento importante, a Carta Africana está na papel de artigo a este tempo. Se não vai ver o Orçamento Geral do Estado de Guiné-Bissau é um orçamento mais administrativo. Quer dizer, um orçamento que limita simplesmente na garantir funcionamento administrativo e salário, de maneira geral. Não há boas linhas orçamentais concretas a favor da criança. Também, e outra problemática que está na PUD sobre a implementação da Carta Africana. E se não voltar para trás, não vai ouvir lema de comemoração da Carta Africana de Direito e Bem-Estar esse ano, que não fala de acesso à justiça a favor da criança. Guiné-Bissau é um país que tem um sistema judiciário favorável à criança. Quer dizer, Guiné-Bissau que dispõe de nenhum centro de acolhimento de reabilitação de crianças em conflito com a lei. A nós, a idade de responsabilidade criminal é 16 anos. Quando a Carta Africana está considerada menor e de menos de 18 anos, todo ser humano menos de 18 anos de idade. E de acordo com a idade de responsabilidade criminal de nosso instrumento jurídico, é 16 anos. Portanto, e também viola aquele conjunto de princípios que o próprio Estado e seta, que seja a Carta Africana e uma CDC. E aquele centro de recolhimento que não falou dele, que é de responsabilidade de próprio Estado, para poder reabilitar crianças em conflito com a lei, e que existe. Quer dizer, crianças que têm qualquer problema, que cometem qualquer crime, ou que têm qualquer conflito com a lei, está prisionado junto com outros seguintes que cometem outros tipos de crime. Quer dizer, a criança está pura na prisão. Para já, e falha. E depois, está juntado com outros seguintes que cometem crimes de outras naturezas. Portanto, com maior idade. Maior, obviamente, e que ela está fazendo com que aquela criança está continua na incentivado de muitas práticas, né, que a não está considerada como aí que é bom para ela próprio esse desenvolvimento e próprio para garantir seu interesse superior que fazer parte de 4 princípios da própria Carta Africana. E Guiné-Bissau é que toda parte do país que dispõe de tribunais que tem a capacidade de responder a assuntos concernentes à criança. Se não vai ouvir, não tem província, ou seja, não tem região que tem tribunal até então. E serviços policiais, que muitas das vezes estão a fazer julgamento, é que está minimamente preparado para atender casos que estão chegando. Que ela está a fazer com que, incentivado mais
a violação de direitos daquela própria criança. Portanto, de maneira geral, Guiné-Bissau está longe para cumprir esse compromisso que assume a nível internacional e nacional, naquilo que tem a ver com o direito da criança. É como é considerado como uma aplicabilidade da Carta Africana e mera formalidade. Garantes. Que está de Guiné-Bissau. Qual é a mensagem para entregar? Mensagem forte é do Estado de Guiné-Bissau. Prioriza a criança na tudo vertente, sobretudo tomar em conta o interesse superior da criança. E está passa necessariamente para quê? Dispõe de um centro de acolhimento, de reabilitação de crianças em conflito com a lei, respeitando o lema de comemoração da Jornada Africana de Direito e Bem-Estar da Criança. E outra mensagem que o nome deixa para o novo governante é de definição de linhas orçamentais dentro do Orçamento Geral do Estado, para poder responder às necessidades básicas da criança. E descentralizar o serviço judiciário, suma garantir escola para tudo crianças a nível nacional. Tomando em conta sempre o interesse superior da criança, pauta para a estabilidade nacional, para realmente o direito da criança poder respeitado e para Guiné-Bissau ser o Estado amigo da criança a par de outros Estados.